Olá, olá, tudo bem com você aí? 1h mais 15 minutos. Está começando o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Tudo azul por aí? Por aqui tá tudo azul, com John Coutrin, com Gesael Marques e Kate Almeida. Estamos começando o nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição no rádio, gente, e também na TV. É a maior rede de comunicação do estado, formada a partir de agora. E até as 2h15, os bastidores da política para você. E olha que a pauta tá bem cheia nessa terça-feira, hein? Você vai conferir. Mais completo levantamento em segurança pública aponta que o Maranhão registrou o maior aumento de roubo a furtos de veículos do país. Segundo o Anuário Brasileiro, o estado é o segundo pior do país no item gasto per capita com segurança e latrocínios cresceram 25% entre 2020 e 2021. Senador Everton representa no Ministério Público contra o governo do estado e o governador Brandão para que seja cumprida a lei que reduz ICMS. Você vai ver no jornal de hoje também o governo do Maranhão firma contrato de 5 milhões de reais com dispensa de licitação. MDB reúne pré-candidatos de 2022 para as eleições desse ano. Líderes discutem em Brasília encaminhamento, atenção, do pedido de CPI do MEC. Pois é, ao vivo já as informações. Tudo isso agora no Jornal da Difusora. Uma hora mais 17 minutos, que bom estar com você outra vez, hein? No rádio e na TV, estamos juntos. A partir de agora, o Jornal da Difusora está no ar e que bom contar com a sua participação. Manda mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 98991968622. Ontem teve um probleminha, né, John Coutrin? Mas hoje está tudo ok, já. Nosso John Coutrin vai receber as suas mensagens. Tá aí, ó, o trio aí, ó, pesado. John Coutrin, Gesael Marques e Kate Almeida, prontos aí todos de azul nessa terça-feira. O pessoal está perguntando em casa quem é o mais rápido aí para levantar a mão aí, vai ter o desafio aí. 1h mais 17 minutos, 1h17. Vamos a Brasília, vamos à capital federal. O presidente do Senado se reuniu com líderes para decidir, gente, a instalação da CPI. Pois é, a gente vai a Brasília saber com o Raniel Veloso como é que está essa situação aí, porque a CPI da educação vai ganhando força lá em Brasília, em reunião com os líderes, e a gente vai saber o que foi que aconteceu. Raniel não está de azul, diferente dos nossos comentaristas, está de vermelho, mas em Brasília eu tenho certeza que informação não falta não. Raniel, boa tarde. É para equilibrar, Alberto, que é Flamengo, viu? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Olha, teve reunião hoje pela manhã com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e os líderes. E de acordo com o presidente Pacheco, que ele se manifestou nas redes sociais, a gente tem inclusive o print aí da fala de Pacheco, a CPI só deve ser instalada após o período eleitoral. Ele fala também em outras CPIs, como vocês podem observar aí, ele deve ler os requerimentos para instalar não só a CPI, que vai investigar os escândalos de corrupção no MEC, Ministério da Educação, mas também a do desmatamento ilegal na Amazônia, crime organizado e narcotráfico. Seriam, no mínimo, 4 CPIs. E ele fala, no fim, logo no fim, que vai deixar para depois do período eleitoral para evitar a contaminação das investigações pelo processo eleitoral. Porém, o senador Randolph Rodrigues, que é o líder da oposição e autor do requerimento para a instalação desta CPI, disse que vai ao Supremo Tribunal Federal porque a CPI é um direito de minoria e todos os pré-requisitos estão sendo cumpridos. A expectativa é que Pacheco leia o requerimento de instalação no plenário do Senado na sessão de amanhã. Vamos escutar o que o senador Randolph disse logo após esse encontro. A Constituição da República proclama: o Supremo Tribunal Federal já ratificou mais de uma vez. Comissões parlamentares de inquérito são direitos constitucionais de minorias parlamentares. No caso da CPI do MEC, nós alcançamos 31 assinaturas, 4 a mais do que o mínimo necessário para que a CPI seja instalada. Sob a Constituição, não cabe juízo de valor, de oportunidade e de conveniência de quem quer que seja, muito menos do Colégio de Líderes do Senado Federal. Eu aguardarei até amanhã a leitura do requerimento para instalação da CPI do MEC. Caso não ocorra, não restará, lamentavelmente, à oposição outra alternativa
a não ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Randolfo Rodrigues foi agora há pouco às redes sociais dizer novamente que ninguém é maior que a Constituição e ela deve ser obedecida. Pelo governo, já tem o termômetro, eles acreditam que essa CPI vai ser instalada. O que eles estão tentando mesmo é fazer uma manobra, liberando emendas do orçamento secreto, como são conhecidas as emendas do relator, para que esses líderes não apresentem os nomes dos membros da CPI e protelem até para depois de outubro. Isso porque, na avaliação de assessores de Bolsonaro, quando teve a CPI da pandemia, foi o pior momento na avaliação da imagem do presidente. Em um ano eleitoral, pode ser pior. Bom, Raniele, vamos para o nosso segundo assunto, porque o deputado Vitor Mendes, você chegou a entrevistá-lo aí em Brasília, ele falando da expectativa para o MDB em relação às eleições deste ano, né? O que disse o deputado? Olha, Vitor Mendes está otimista, acredita que o MDB aqui na Câmara vai ter uma representação maior do que a que já tem, principalmente por causa da chegada de Rosiana Sarney como pré-candidata a deputada federal. Ele também disse que o partido já tem um pré-candidato ao governo. Ele revela para a gente nessa entrevista e que isso oficialmente deve ser anunciado na convenção. Vamos escutar. Rosiana, deputada federal, tem grande chance do partido fazer uma bancada consistente. Eu acredito que um mínimo de 3 a 4 deputados federais é possível, não é uma meta difícil, assim, impossível de ser alcançada. E na bancada estadual também vai ter uma musculatura também de botar o MDB de novo no protagonismo da política estadual do Estado. O MDB, eu não posso falar pela decisão majoritária, eu falo a minha impressão que eu tenho dentro do partido, uma vez que quem está tratando dessa decisão é a governadora Rosiana. Mas está muito claro dentro do partido internamente que existem algumas pequenas divergências, mas majoritariamente o MDB irá acompanhar o governador Brandão, exclusivamente a candidatura ao governo do Estado. O resto do projeto político que ele representa ainda está em discussão dentro do MDB. Mas está bem claro, acredito que pelas tratativas internas, que será nessa linha de apoio e vai ser oficializado agora na convenção do MDB no final do mês. Portanto, MDB no Maranhão, na base do governo do Estado, e só confirmando aí o número de deputados federais que eles querem eleger, porque teve ali uma pequena falha no áudio, 4 deputados federais é a expectativa para 2022. Agora eu deixo com vocês, será se vai mesmo? Verdade, vamos passar aqui a bola para os nossos comentaristas. Obrigado, Raniele. Informação de Brasília com a Raniele Veloso ao vivo. John Coutrin, na fala do deputado Vitor Mendes, ele também faz um recorte ali em relação ao sentimento dele quanto a essa decisão para quem vai apoiar para o governo do Estado, deixando muito claro que, claro, o partido, as instâncias superiores também já estão tratando do tema. Eu queria que o John Coutrin falasse sobre isso, porque o MDB já reúne com os pré-candidatos de 2022, né, John? Boa tarde. Isso, Adalberto. Boa tarde a você, boa tarde, Gesael, Kate, boa tarde a todos, não é? Ontem o MDB já fez uma reunião com os pré-candidatos a deputado federal e estadual. Os candidatos do partido que disputarão as eleições deste ano. Nessa reunião, Adalberto, se tratou das eleições ali para a bancada, as eleições para deputado estadual e federal, de como o partido vai se organizar aí para definir estratégias para eleger o maior número de deputados estaduais e federais. Bom, eu conversei hoje com algumas pessoas presentes nessa reunião do MDB ontem, liderada pela presidente estadual do partido, que é a ex-governadora Rosiana Sarney, e essas pessoas me disseram o seguinte, que a expectativa do partido, eles estão ali montando uma chapa, para eleger de 4 a 5 deputados estaduais, 4 a 5 deputados estaduais e até 4 federais. Que é isso? Não quer dizer que vai eleger 4, eles estão na expectativa de eleger até 4 federais, mas sabem que isso é muito difícil, só se a Rosina tiver uma votação muito expressiva, tiver ali 300 mil votos, quem sabe aí. Acho que até para mais. Até mais para eleger esse número de deputados. Lá, quando ela começou a lançar a candidatura, alguém falava, em 300 mil votos, lembra? Na largada, Roberto Costa, Até o Lobão Filho também acredita nisso. O Lobão Filho acredita também que pode ter dos 300 mil votos, 200 mil votos. Bom, independente disso, o partido vai realizar, Adalberto, a convenção provavelmente, está quase definida aqui na tela, no dia 21 de julho. Então, a convenção do MDB, essa pessoa hoje que participou da reunião me disse, portanto, que já está
praticamente batido o martelo para a convenção no dia 21 e também para o Brandão. A mesma fala do Vitor Mendes, né? Uma outra pessoa também me disse que o Brandão já tá acertado, deve ser o candidato do partido. Aí eu perguntei, e o Senado? Ele disse, não, o Senado estamos discutindo encaminhamentos, né? Não se sabe ainda qual a posição do MDB em relação ao Senado Federal, ou seja, em relação ao ex-governador Flávio Dino, não é? Há algumas resistências dentro do MDB em apoiar o Flávio. O Brandão não, o Brandão sem quase nenhuma resistência, mas diante do Flávio sim. Mas tem gente trabalhando pelo nome do Flávio dentro do partido. Por exemplo, o deputado Roberto Costa é o maior entusiasta do Flávio dentro do MDB, de apoiar o Flávio Dino para o Senado. Pode ser, Adalberto, que isso aconteça. Talvez, né? A Rosana disse, eu não voto no Flávio, mas se o partido quiser apoiar ele, tudo bem. É a maioria do partido, a gente vai respeitar. Então, isso está sendo definido, está sendo organizada a convenção para o dia 21, e nessa convenção o partido vai dizer quem vai apoiar para o governador e quem vai apoiar para o Senado. Para o governo, Brandão, para o Senado, ainda discutindo com o governador Flávio Dino se apoia ou se não apoia. Em relação à chapa estadual, 4 a 5 deputados estaduais, para a federal, possibilidade de até 4, o que eu acho difícil. Acredito em 1 ou 2 deputados federais eleitos pelo MDB. Realmente bem difícil, né? Kate Almeida, boa tarde. Vamos falar um pouco aí, vamos girar com o MDB, essa previsão aí, inclusive com essa entrevista exclusiva aí com o Vitor Mendes lá em Brasília. Eu acho que essa configuração aí, eu acho que é extremamente, eu não diria mais nem do ponto de vista das pessoas que já passaram, né, que já falaram agora no primeiro semestre. Aí o John Coutrin cita aí, né, inclusive a própria ex-governadora Rosiana Sarney, que ultimamente nem no cenário tem aparecido mais, e outros nomes também, né, eles estão extremamente otimistas, eu acho que é para lá de otimista com relação a esse cenário. Eu acredito que é um cenário muito difícil de se concretizar, porém, a gente sabe também que é algo que os dias, né, e até a convenção, a gente ainda tem muita coisa para acontecer. O fato é que é bem difícil, né, essa previsão que eles têm aí se configurar na prática. E muito boa tarde, né, para todo mundo, para os meus colegas aqui também. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, caros colegas e o pessoal de casa. Eu tenho 2 observações a fazer acerca desse cenário. Uma delas eu já até fiz aqui no programa, que é o risco que se corre de se criar uma expectativa muito grande de uma quantidade de voto dessa para a ex-governadora Rosiana Sarney e isso não se configurar uma verdade. Então, o risco é que, ao se fazer uma projeção tamanha assim, ela saia menor. Porque se projeta 300 mil votos, por exemplo, como esse é um número que a gente já ouviu falar, e ela sai com 250 mil, sai menor, então, do que a previsão. Seria até mais interessante que se fizesse uma previsão a menor e ela saísse com uma votação maior. Entretanto, esse é um risco que eles decidiram correr. E dentro desse aspecto, uma outra segunda coisa que eu preciso dizer é que tem que tomar muito cuidado com o que sai da boca de determinados políticos que têm interesse em determinados cenários, porque muitas vezes eles estão apenas projetando o seu desejo, apenas externando a sua vontade e também com a intenção de que isso possa influenciar de algum modo o voto do eleitor. Estratégia um tanto quanto arriscada, inclusive. 1h mais 29 minutos, você ligado no rádio e na TV, aqui no nosso Jornal da Difusora, em sua primeira edição. A gente falou ontem aqui sobre a questão do ICMS, das mensagens que foram colocadas aí para a opinião pública, avaliamos, trouxemos uma tabela, mostramos um gráfico, enfim, houve uma reportagem também sobre o assunto, ouvindo economistas sobre o assunto, e agora a informação, nós vamos tratar desse tema outra vez aqui no Jornal da Difusora, começando pelo fato do senador Everton, por exemplo, representar no Ministério Público contra o governo do Estado, contra o governador Brandão, para que seja cumprida a lei que reduz o ICMS sobre combustíveis. Não é isso, Gisele? Perfeitamente. Eu queria, logo que o Tiago rodasse aí, por favor, a fala do senador, aí depois a gente apresenta o documento. Tiago, vamos lá.
Meus amigos, eu acabo de representar, junto ao Ministério Público do Maranhão, o governo do estado do Maranhão e o governador Carlos Brandão. Ele anunciou neste final de semana uma possível adesão à redução do preço de gasolina, tentando levar toda a população a acreditar que ele iria baixar o ICMS para 17%, 18%, como foi aprovado aqui no Congresso Nacional. Vários estados do Brasil já aderiram e reduziram, estão cortando na carne, estão compreendendo o momento difícil que o Brasil está vivendo. E o Maranhão, como sempre, não dá exemplo. O Maranhão está tentando, hoje, essa publicação que o governador fez foi para enganar vocês. Ele não abaixou o ICMS para 17%, 18%, como a lei está obrigando a fazer. Então, baixa o ICMS, é hora de cada um fazer a sua parte, inclusive você, Brandão. Pois, olha, o documento datado da data de hoje, do dia de hoje, foi dada entrada no Ministério Público, direcionado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, o Eduardo Nicolau, e você está vendo aí na tela, ele é Excelentíssimo Senhor Doutor Eduardo Jorge Rilo Nicolau. Foi direcionado ao chefe do Ministério Público e levanta um pouquinho só para a gente ler aqui, aí ó, representação para ajuizamento de ação de obrigação de fazer contra o Estado do Maranhão e apuração de responsabilidade contra o governador Carlos Brandão. Porque, no entendimento do senador, e só para que as pessoas entendam, a obrigação de fazer é um termo jurídico que não precisa de muita explicação, já está no próprio nome, né? Obrigação de fazer. É para obrigar alguém ou alguma instituição a fazer algo que deixou de fazer por sua obrigação, nesse caso, por obrigação da Lei Complementar número 194 de 2022. E o documento que está na tela aí, lá no finalzinho, cita justamente alguns itens da Constituição e de outras leis e que não estão sendo cumpridos pelo governador ao não colocar em prática a lei complementar que tem sido colocada em todo o Brasil e, por isso, estaria em uma atitude ilegal. Portanto, são os dois representados, o governo do estado do Maranhão e o próprio governador. Um com a obrigação de fazer, de colocar em prática a lei complementar que fixa um teto de 17%, 18%. O teto é o valor máximo de alíquota para combustível, gás natural, serviços de telecomunicação. Isso vai impactar também nos transportes. Então, por que eu faço questão de trazer os outros itens? Porque essa discussão ela tem sido mantida muito apenas no combustível. E para o combustível sempre tem aquela desculpa, e que eu acho, inclusive, que tem razão em usá-la. Não adianta baixar ICMS de combustível se a Petrobras não mudou a política de preço. Baixa o ICMS do combustível hoje, amanhã a Petrobras aumenta o preço de novo, depois de amanhã de novo, e aí acaba completamente qualquer impacto que foi obtido com a redução do ICMS no combustível. Mas nós temos o impacto do imposto na conta de energia, na conta de telefone, na conta de internet, no gás, inclusive no transporte. Então é importante que a gente amplie muito mais e faça as pessoas entenderem que está se falando muito de combustível, mas não é só combustível. 1h mais 33 minutos. Kate Almeida, agora depois dessa repercussão negativa, né, que foi essa forma da comunicação quanto a essa questão do ICMS, o governador gravou aí, ou alguém gravou um vídeo onde ele assume que a alíquota não foi mudada, não foi alterada, Kate? Pois é, foi um colega nosso, jornalista, o Vinícius Prazeres, fez essa pergunta, esse questionamento, inclusive, ao governador Carlos Brandão, durante aí um evento que ele participou. Mas é importante a gente ressaltar aqui, para você que está participando com a gente, que está assistindo aí em casa, que essa fala que o Geisael fez agora, ela chama a atenção da gente, porque a grande maioria da população, você maranhense, é que está sendo atingido. Porque nem todo mundo tem carro, né, para botar combustível no veículo. Mas todo mundo precisa comprar seu bujão de gás em casa, pagar sua conta de energia, não é mesmo? O telefone que todo mundo tem aí na mão. Isso sim impacta diretamente. E uma fala feita pelo governador Carlos Brandão durante essa abordagem, em resposta ao jornalista, ele disse que para baixar, ele inclusive admitiu, né, que não houve redução. E para baixar,
esse valor, se tivesse feito esse movimento, não seria a resolução dos problemas do mundo. Mas aí a gente fica se perguntando, que a gente não está falando do mundo, né? O nosso mundo hoje é aqui no Maranhão, porque a gente vive aqui. Os problemas de miséria, de fome, a gente passa aqui. Então, dá para minimizar, pelo menos, para esse maranhense, para esse cidadão tão impactado com tantos tributos e impostos pagos todos os dias, e que é a grande maioria, é bom que se reitere isso, a grande maioria das pessoas hoje é que sofre com essas altas cargas, né, de impostos que estão pagos, e ainda assim o governador Carlos Brandão, nesta resposta que você vai ouvir e ver agora, ele diz, tenta, né, de alguma forma ali, dar alguma explicação, fugindo, né, daquilo que todo mundo já sabe, que não houve redução na prática, né, e o Maranhão segue sendo diferente, mesmo diante desse cenário de pobreza, né, e de miséria que a gente vive. Vou colocar agora, vou pedir ao Tiago que a gente coloque agora, para você que acompanha a gente na TV e no rádio também, a resposta dada pelo governador Carlos Brandão, quando admite que não houve redução nenhuma aí com relação ao ICMS. Nós estamos debatendo isso aí para a gente apresentar um projeto para a Assembleia Legislativa, mas por enquanto nós estamos em debate, certo? Uma coisa que está sendo unificada em todos os governadores. A maior arrecadação do Estado é o ICMS. Em cima do ICMS, nós temos vários compromissos, inclusive a folha de pagamento pessoal, assinado por Polícia Militar, os poderes, a Assembleia, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, todas as pessoas dependem da arrecadação do Estado. Então, não é só você sair pagando a arrecadação que vai resolver o problema de todo mundo. O problema é do combustível, eu vou dizer, é a questão da indexação ao dólar. Se amanhã, por conta da guerra da Ucrânia, tiver um novo aumento do combustível, do barril de petróleo, vai ter um aumento também do combustível. A gente precisaria era desindexar isso, alterar essa lei, para que o aumento do barril do petróleo, o governo federal cumprisse essa diferença. Não era do governo Lula. Tá? Então, se a gente não tiver isso, não vai parar nunca. Governador, o que realmente não vai parar nunca são essas explicações que mais confundem a cabeça do cidadão do que realmente ajuda a entender. Porque se a gente realmente fosse parar para pensar e imaginar que esses impactos mundiais, exemplo de guerra, por exemplo, fosse impactar diretamente aqui, ok. Mas a gente está fazendo outras discussões, né? A gente está falando aqui de diversas áreas. Falamos aqui do combustível, ok. Mas tem o gás de cozinha, tem a energia elétrica, tem a telefonia celular. Por que não conversar sobre esses assuntos? Ontem nós mostramos, para você que talvez não tenha participado com a gente aqui ontem, nos últimos 4 anos, foram arrecadados mais de 36 bilhões de reais. É muito dinheiro. E o próprio governador admite aí que esse recurso arrecadado é para pagamento de folha, é para pagamento de áreas sensíveis da administração. Mas vem cá, nessas áreas sensíveis, não se inclui, por exemplo, a dinâmica, a política de assistência, de observar aí de que forma atender esse maranhense que não tem o que comer, por exemplo? Não seria para chegar esse socorro aos maranhenses? E a gente tem dados que só mostram o contrário. Então, assim, é um contrassenso muito grande as respostas, né, que estão sendo dadas a esses questionamentos, que mais confunde do que explica realmente para onde é que está indo tanto dinheiro. 1h mais 39 minutos, 1h39. E pelo menos 20 estados já anunciaram a redução do ICMS sobre combustíveis. A gente vai fazer um balanço desses números, desses dados em relação ao restante do país com o Ciro Mineiro, que está comigo aqui ao vivo. Boa tarde, Ciro. Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora, primeira edição. Sem dúvida, Adalberto, esse é o assunto do momento, né? Essa é a discussão do momento, principalmente na política brasileira. Olha só, Adalberto, o Distrito Federal publicou no dia 1º deste mês um decreto limitando em 18% a cobrança do ICMS. As alíquotas da gasolina e do etanol eram de 27%. Segundo o governo distrital, a perda é estimada em aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano.
Por conta disso, o governador Ibanez Rocha disse que terá que rever as contas do Distrito Federal. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Distrito Federal estima uma redução de 43 centavos na gasolina e de 40 centavos no etanol, com a redução do ICMS. Os consumidores devem sentir aos poucos a diferença na bomba, com a renovação dos estoques. É o que diz o presidente da entidade, o Paulo Tavares. O estado de São Paulo também, na verdade, o estado de São Paulo foi o primeiro a fazer a redução do ICMS. No estado, a alíquota caiu de 25% para 18%. Minas Gerais, Goiás, Paraná, Amapá também já anunciaram o corte. As ações procuram atender à lei que limitou o ICMS sobre combustíveis ou a definição do Conselho Nacional de Política Fazendária, de que o imposto deve ser calculado sobre a média de preços dos últimos 60 meses. Mas essa discussão, como a gente disse ainda há pouco, está bem longe de acabar, viu, Adalberto? No Congresso, os parlamentares ainda precisam avaliar os vetos do presidente Jair Bolsonaro, a lei do teto do ICMS. No Supremo Tribunal Federal, governadores questionam a lei do teto e a lei que determinou a alíquota uniforme em todo o Brasil. Como a gente disse ainda há pouco, Adalberto, uma discussão que ainda vai acontecer por algum tempo, viu? Voltamos com você aí no estúdio. E a gente vai acompanhar nos outros estados também. Obrigado, Ciro, pelas informações. 1h mais 41 minutos, 1h41, e olha só, Fiat em São Luís, hein? Um recado para você. Fiat em São Luís, você sabe, né? É Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado, excelência na prestação de serviços. Nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat, com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende um test drive, conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-272. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, Avenida Kennedy 147, na Jordoma, e a unidade Holandeses, na Avenida dos Holandeses 22, no bairro Calhau, em São Luís. Fiat, você sabe, é Fiat Revemar. A gente vai para o intervalo agora, na volta aquele giro do interior do estado, e a gente continua aqui com as notícias dos bastidores da política com os nossos comentaristas. Hoje, Caxias está completando mais um ano de emancipação política, né? Um abraço aos amigos aí em Caxias. A gente volta já depois do intervalo. 1h45, já voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição no rádio e também na TV. Na bancada, Geisael Marques, John Coutrin e Kate Almeida. Nosso Eduardo Ericeira está se recuperando para voltar logo aqui conosco na bancada do Jornal da Difusora. Grande Dudu acompanhando a gente aí, já está em casa, está tranquilão acompanhando a gente, né? Se recuperando. 1h mais 46 minutos, 1h46. E olha, gente, chegou o que promete ser o maior festival do Norte e Nordeste no segmento de cachaça. O Festival Maranhense de Cachaça será realizado no Multicenter Negócios e Eventos e serão, 3 dias de muita troca de conhecimento, exposição dos mais variados tipos e marcas de cachaças com produção local. Você vai poder acompanhar o Festival Maranhense da Cachaça através da cobertura do Sistema Difusor, hein? A TV vai levar cada detalhe para dentro da sua casa com transmissão ao vivo durante os dias do evento. Cobertura completa no rádio e na TV Difusora, no portal Difusora On e nossas redes sociais. Festival Maranhense de Cachaça é uma realização do Instituto Ecobio e Sind Bebidas Maranhão, co-realização do Sistema Difusora e apoio do Sebrae, Senar, Banco do Nordeste, FIEMA, Senai, Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís. Portanto, fique ligado. 1h mais 47 minutos, 1h47. Hoje, Caxias, eu falei ainda há pouco, né? Celebra o aniversário de emancipação do município. Vamos dar parabéns para Caxias com o nosso Zé Carlos, que daqui a pouco apresenta o Jornal da Difusora em sua primeira edição aí na região dos Cocais. Zé Carlos, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação em todo o Maranhão. Pois é, data festiva, Adalberto. E a gente conversou com o secretário adjunto de Patrimônio Histórico aqui de Caxias. Ele deu mais detalhes sobre o contexto em que aconteceu a emancipação política de Caxias, lá atrás, em 1836. Vamos ouvir. 5 de julho de 1836. Àquela época, aquele ano precisamente, Caxias fora elevada
à categoria de cidade, em face ao progresso no comércio, na educação, em outros segmentos significativos da nossa comunidade, mas principalmente pela constituição dos poderes públicos locais, o executivo, o legislativo e o judiciário. Adalberto, Caxias continua com essa força política, essa força econômica. Caxias é a cidade mais importante aqui da região leste, tem muita história. E viva Caxias! Adalberto. Com certeza, Zé Carlos, parabéns. Viva Caxias! 1h mais 48 minutos, 1h48, a gente sai da região dos Cocais e vai para a região lá, vamos para Imperatriz, região Tocantina. Nosso Marcelo está com a gente, porque atenção, hein? Início da 4ª dose da vacina contra a Covid para pessoas a partir de 30 anos, Marcelo. Você está longe ainda dos 30, mas enfim, boa notícia. Boa tarde para você, Adalberto. Boa tarde para quem assiste o nosso Jornal da Difusora e também quem nos acompanha no rádio. Pois é, boa notícia no Jornal da Difusora de hoje, aqui direto de Imperatriz. Vacinação, então, para a 4ª dose contra a doença do novo coronavírus. E tudo que a gente tem experimentado de flexibilizações em razão aí dessa pandemia da Covid-19 tem sido possível por causa da ampla vacinação. E aqui a cidade de Imperatriz tem alcançado boa cobertura vacinal e agora o Ministério da Saúde já autorizou a aplicação desta 4ª dose para pessoas de 30 anos. E esse chamamento tem sido rápido, né? Porque no primeiro momento, idosos, pessoas com doenças com comorbidades, depois chegou a casa dos 60, 50, 40, 30 anos. Então, hora de preparar o braço, esse público vacinal e procurar as unidades básicas de saúde aqui da cidade. Em alguns pontos, Adalberto, essa vacinação começa às 8 da manhã e se estende até às 20 horas, ou seja, um período estendido para facilitar a vida de todo mundo. Inclusive, nós conversamos com alguns populares na manhã de hoje que ressaltaram a importância de se proteger, de se vacinar contra a Covid. A pessoa cuidar da saúde de outras pessoas também, né? Da família. Incentivar, né? As pessoas vacinar. Que a saúde em primeiro lugar. Eu já tomei a 3ª dose, graças a Deus eu nunca tive esse Covid, mas sempre eu me preparei para isso. Sempre tomei remédio para aumentar a imunidade, para não ter... Eu sempre usei máscara, né? Então eu acho bom, né? Se tiver a 5ª, eu tomo de novo. É isso aí, é vacinar. Importante ressaltar que a 4ª dose deve ser tomada para pessoas que tomaram a 3ª dose num prazo aí de 4 meses. Eu já tomei a minha 4ª dose, viu, Adalberto Melo? Os quarentões já tiveram aí a sua oportunidade. Um abraço para você, meu amigo, e eu volto com você, Adalberto Melo, aí no estúdio do Jornal da Difusora. Obrigado, Marcelo. Já tomou a 4ª dose, mas engana bem, né? Engana bem nosso Marcelo Júnior. Brincadeira. Um abraço, Marcelo. 1h mais 51 minutos, 1h51, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Tem um tempinho aí do delay, depois que ele ouviu lá tudo direitinho, já ficou... Daqui a pouquinho o nosso Marcelo comanda o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Grande Marcelo Júnior, grande figura. 1h mais 51 minutos, 1h51. Kate Almeida, antes da nossa virada de rede, o governo do estado firmou um contrato com dispensa de licitação. Explica pra gente. Pois é, agora Ciro Mineiro disse assim, essa história ainda vai render muito, né? Essa história de ICMS vai. Porque se de um lado o governo diz que não tem dinheiro, que precisa da arrecadação, né, para poder aplicar nas áreas prioritárias do Maranhão, por outro, todo dia a gente traz aqui uma licitação, uma dispensa, um dinheiro que está sendo gasto, está sendo empregado com balão, com papel, com isso, com aquilo, e agora mais uma, né? Queria colocar aí na tela rapidinho, Thiago, para a gente poder evidenciar aqui essa fala. É o seguinte, né? É o governo firmando, na verdade, esse contrato aí do valor de um pouco mais de 5 milhões com dispensa de licitação para apoio técnico aos municípios, né? E aí a gente está mostrando aí na íntegra, foi agora, do dia 17 de junho, né? Caderno terceiros ali, exemplificando, é muita coisa, não dá para a gente mostrar absolutamente tudo, mas esse processo aí, gente, ele tem o objetivo de contratar uma instituição que vai ser incumbida regimental ou estatutariamente no desenvolvimento institucional
que, na verdade, leva aí para os municípios uma espécie de assistência, né, num programa de assistência técnica aos municípios. E o nome desse programa é o Promunicípios, coordenado pela Secretaria de Estado de Articulação Política. Quem assina, inclusive, é o próprio Rubens Pereira e Silva. Um pouco mais de 5 milhões empregados agora para esse fim, assinados agora, no final do mês de junho. Portanto, mais um recurso aí que está sendo destinado agora, portanto, para os municípios. Então, você observa que a cada dia aqui, né, a gente traz uma novidade com relação a valores destinados aqui no Maranhão para diversas situações, menos para aquilo que a gente queria tanto ouvir, né? A assistência dessas famílias que passam fome. E nesse momento, exatamente nesse momento, existem milhares de pessoas nessa situação aqui no Maranhão. Nossa produção solicitou um posicionamento do governo do estado em relação à necessidade, por exemplo, dessa dispensa de licitação, mas até o momento não obtivemos resposta. 1 hora mais 54 minutos, 1h54. Agora Caxias e Imperatriz vão seguir com a sua programação local. Vamos juntos até as 2h17, informação, os bastidores da política aqui do nosso Jornal da Difusora. Olha, acaba de ser divulgado um estudo que é considerado o mais amplo retrato da segurança pública brasileira. Infelizmente, mais uma vez, os números são negativos para o Maranhão. Entre os dados, o estado lidera nacionalmente em número de roubo e furtos de veículos e os latrocínios cresceram 25% em um ano. Os números divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública se baseiam nas informações fornecidas pelas próprias forças policiais. O Anuário Brasileiro é uma importante ferramenta que auxilia no combate à criminalidade. Entre os diversos pontos traçados, destaque para os crimes de latrocínio, roubo seguido de morte, que só no Maranhão houve um crescimento de 25%. Foram 75 ocorrências em 2020 e 94 em 2021. Infelizmente, o nosso estado, esses últimos anos, tem padecido com isso. Não tem sido feito políticas de segurança pública, falta pessoal, falta investimento, falta equipamento. A Polícia Militar ela não pode ser e nem consegue ser onipresente, está presente em todos os locais, em todos os momentos. Então precisa se investir na Polícia Civil, que a Polícia Judiciária é quem compete investigar esses crimes. E com essa falta de estrutura para que seja feita essas investigações, gera aquela sensação de impunidade. Então o criminoso continua cometendo esses tipos de delitos e cada vez mais agressivo, né? Mais violento para com as suas vítimas. As estatísticas são uma consequência da falta de investimentos na área de segurança pública, que se agravou nos últimos anos, atrelado ao baixo efetivo de policiais civis e militares. A realidade no estado é tão crítica que várias cidades maranhenses não possuem sequer uma delegacia de polícia. O Maranhão ele tem 7 vezes menor o número de policiais civis conforme orienta a ONU. Ou seja, nós temos um policial civil para em média de 3.300 pessoas. E esse déficit causa um grande prejuízo à sociedade. Como você disse, várias cidades do nosso estado sequer têm uma delegacia de polícia. Outro dado que o anuário detalha é o que se refere a roubo e furto de veículos. Entre todos os estados brasileiros, o maior aumento desse tipo de prática criminosa ocorreu no Maranhão. Um avanço nas estatísticas de quase 60% de 2020 para 2021. Falta essa questão da rápida resposta. Houve um crime, Polícia Civil cai em campo, faz os levantamentos, identifica o autor e faz a prisão. E isso não tem sido feito. E aí fica, infelizmente, a criminalidade sambando na cara da segurança pública e da sociedade. E o povo dançando, né? Porque se virando nos 30. Dança, se vira nos 30. Porque é muito difícil uma situação como essa. A gente tem dados aí, o Ciro mostrou na reportagem aí, números que são ruins. A gente tem alguns dados positivos no Brasil, assim, no geral, alguns dados, poucos dados, 2 números ali em relação ao restante do país, mas em geral um aspecto negativo quanto à segurança pública. Eu queria ouvir os nossos colegas comentaristas sobre o assunto, porque assim, a situação está difícil para todo mundo, mas quando a gente vê assim que a gente está pior do que os outros estados da federação,
aí fica a preocupação maior, não, Kate Almeida? Ah, não tenha dúvida, né? Eu acho que foi muito assertiva, foi assim, certeira, cirúrgica, a fala aí do representante da OAB, quando ele traz a estatística daquilo que a gente evidencia aqui quase que todos os dias. Como é que pode? É inconcebível ter um policial civil e a gente sabe que a Polícia Civil está sucateada para mais de 3 mil pessoas. Se a gente for aqui para a Polícia Militar, é outro desespero. São quase 700 pessoas para um policial militar. É inconcebível isso, humanamente impossível. Não dá para responsabilizar esses homens e mulheres que estão na rua, que eu já disse aqui em diversas oportunidades, estão ali ó, com o peito à prova, né? E como é que consegue fazer e promover a segurança dessa forma? Você quer ver outro número que é assustador? Aliás, até antes de falar sobre o investimento em segurança pública, a gente não pode deixar de falar mais uma vez sobre áreas prioritárias. A segurança, gente, é um dever do Estado e é constitucional, tem que promover a segurança, é um direito do cidadão, mas o Estado não está fazendo isso e faz tempo que não está fazendo seu papel. Quando a gente tem aí um Estado à mercê da criminalidade, com números que representam exatamente o que a gente fala, é assustador. É assustador colocar nos ombros do cidadão a responsabilidade de promover a sua segurança. Certa vez, essa semana ainda, né, o secretário de Segurança Pública, né, ele numa fala, disse que teria que se ver os ambientes, né? Se verificar os ambientes. Mas como se o cidadão tem que sair de casa para trabalhar? Tem gente que sai de madrugada, tem gente que volta de madrugada. É impossível isso. É dever do Estado promover. E aí eu volto para os recursos da arrecadação dos tributos, dos impostos. Será que não poderia ser colocado na segurança pública, investir? Nos últimos 4 anos foram 36 bilhões. Não dava para sobrar um dinheirinho para colocar na segurança pública? Por exemplo, para fazer a chamada aí dos nossos policiais concursados, que até hoje brigam. Ficam tendo que interpelar o governador por aí e as pessoas para poder falar sobre isso, uma realidade, algo que conquistaram. Mas muito bem, vamos lá. Para você ter uma ideia, a segurança pública, o que se investe hoje? É tão sério, mas tão sério, que o Maranhão é o segundo que menos gasta com isso. E se a gente for fazer uma comparação, a renda per capita, né, esse gasto per capita, se você colocar, dá para colocar a tela aí, para a gente mostrar, perde só para o Piauí. É um pouco mais de R$200 que é investido por pessoa. Isso é muito sério, gente. Olha lá, tá aí o gráfico para você que está acompanhando a gente no rádio. Nós temos aqui, inclusive, essa tela que está sendo mostrada, é do anuário, viu? Dessa escalada da violência que vai mostrando lá todos os estados e a partir deles a gente vai olhando ali ao lado qual é o investimento feito por pessoa. Tá lá o Maranhão lá embaixo. Mato Grosso, ele deu, Mato Grosso, Amapá e Roraima lá em cima. Pois é, agora lá embaixo, vamos lá para baixo, né? Piauí é o que está na rabeta ali? Na rabeta, Maranhão está em segundo. Logo depois vem o quê? A Bahia, não é isso? Bahia. São Paulo, Pernambuco. Mas vamos se até ao nosso estado. É o segundo pior do país. E aí, às vezes, viu, Adalberto, você falava aí sobre se comparar com outras realidades. Ah, mas fulano de tal tá ruim, mas eu moro aqui. Eu não tenho como arrumar minha mala, sair daqui e ir para outro canto que está melhor. Eu preciso arrumar a realidade do meu estado. Eu não posso pegar realidades do Nordeste e comparar com o Maranhão se eu vivo aqui. Então tá aí, ó, segundo pior estado que investe em segurança por pessoa. Qual é o número? 256 reais e 276 e 86. Tá aqui. Perdão, eu estava vendo o Piauí, né? Um pouco mais de R$200. Está ali o Adalberto me ajudando ali em razão da dificuldade de enxergar. Um pouco mais de R$200 é um absurdo, gente. É inconcebível. Tá aí os números, né? E diante de fatos, não há argumentos. E não dá, por favor, não dá para a gente ficar se comparando, buscando respostas, né? Minimizando aí a situação, fazendo comparação ao Nordeste, a isso ou aquilo, se a gente mora aqui. Quero ouvir os outros colegas sobre essa situação. João Coutrin, segundo o levantamento, o Maranhão ocupa o segundo lugar entre os estados, aquilo que a gente falou aqui há pouco, né? E esse levantamento que a gente mostrou agora, do anuário, desse fórum que é tão importante e representativo, inclusive, esses números, esses dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eles se baseiam em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, ou seja, números oficiais, pelas polícias civis, militares e federal.
entre outras fontes oficiais da segurança pública. Nós chegamos a pedir um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública sobre esse anuário, sobre esses números, mas até agora não recebemos nenhuma resposta via Secretaria de Comunicação do governo. Mas aí, João, a gente fica pensando então o seguinte, porque a gente sabe que há muitos crimes desses que são subnotificados, né? As pessoas às vezes não vão à delegacia, não registram a ocorrência, e aí eles ficam de fora dessa estatística, né? É isso, Adalberto. A gente vê que a questão de segurança pública é um desafio para todo qualquer governo, né? Hoje uma realidade no país, e no Maranhão não é diferente, né? Como a Kate frisou. A gente sabe que segurança é investimento, os dados estão mostrando aí o Maranhão na rabeta, né? Aí, em termos de per capita, investimento por pessoa, e inclui uma série de fatores, não é? Também não é só você pegar e colocar policiais na rua, muito importante, mas envolve também aparelhamento, né? da Polícia Militar, esse integramento da Polícia Civil com a Polícia Militar, com todas as forças de segurança, essa liderança, esse engajamento. Então, tem as questões das subnotificações também, a questão da segurança estiver aberta no dia a dia, nas ruas. Você, todo dia tem uma notícia de que alguém conhecido seu, um parente, foi assaltado, houve uma morte violenta. Então, é necessário que haja uma pronta intervenção do Estado. Isso inclui investimento, como nós falamos, isso inclui também ações coordenadas. A gente vê, ao longo do tempo, que certas vezes até uma certa rivalidade entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nós tivemos aí por um bom tempo um secretário que era delegado da Polícia Civil. Agora entrou um secretário que é militar, da Polícia Militar, ou seja, então que se faz essa integração. O próprio advogado da OAB fez questão de frisar isso, né? Que é necessário também que a Polícia Civil tenha investimento para que possa realizar as suas tarefas. Então é necessário aí que se pense em política de segurança não só por um viés, mas por toda uma questão de integração e para que todos possam também, o próprio material humano, os policiais hoje, muitos deles passam por problemas, dentro das questões, problemas também que eles enfrentam, precisam ser valorizados os policiais, precisam de acompanhamento também, muitas vezes é só crítica em cima dos policiais militares, muitas vezes é uma pressão muito grande em cima deles, mas eu também preciso de ajuda dessas pessoas que todo dia estão nas ruas aí, protegendo nós, cidadãos. Antes de ouvir o Geisael, mais um dado da pesquisa aponta, amanhã no Ponto de Jabarão, inclusive, você vai ver uma reportagem sobre esse assunto, um aumento de 33% de 2020 para 2021 no roubo, que se tornou cada vez mais comum, que é o roubo e furto de celulares, que é um outro dado da pesquisa. Tem feminicídio, enfim, vale a pena, inclusive está na internet, se você tiver curiosidade, então fala assim, será que o número é esse mesmo, gente? Vai lá, pode checar lá, é aberto para todo mundo, você pode pesquisar lá na página do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, está lá o Anuário Brasileiro, que acabou de sair, o relatório, inclusive, essa semana. Você pode ir lá conferir, é um belo material, inclusive, aí para se discutir, enfim. A gente está no ano de eleição também e a gente tem que debater esse assunto. Eu vou ouvir o Geisael, já vou para o intervalo, Geisael. Vou sintetizar aqui dois raciocínios. Primeiro, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu tive a impressão, em determinado momento no Maranhão, que nós avançaríamos muito na segurança pública, porque se conseguiu controlar um dos focos da insegurança aqui fora, que era dentro dos presídios. Isso aí ninguém pode negar. Houve um momento de grande investimento em viaturas, em armamento, e aí, inclusive até no chamamento de novos policiais, e de repente, essa curva aqui em ascendência, ela começou a descer, como, por exemplo, a aposentadoria de alguns policiais, e isso foi ficando um espaço vago, e aqueles que foram contratados, nesse instante, com a aposentadoria, com a saída de alguns policiais da corporação, esse número deixou de ser significativo, aqueles que entraram. Então, a gente não pode discutir contra os dados, contra os números. Outra coisa que é importante dizer a respeito disso é que segurança pública não se faz apenas com controle do sistema penitenciário, com viaturas, com policiais com homens nas ruas. Segurança pública é, acima de tudo, investir em educação, investir no social, investir em cultura, investir em esporte. Nenhuma sociedade consegue avançar na contenção da violência pública se não conseguir avançar como um todo. Então é muito mais complexo a gente discutir segurança pública do que ficar simplesmente apontando para a polícia na ponta de linha. E por último, eu queria citar aqui dois dados que impactam diretamente a vida do cidadão, assim, de forma que a gente não consegue enxergar. O dado sobre latrocínio, o crescimento de latrocínio. Latrocínio é aquela morte que, em geral, ela está ligada a algum tipo de crime contra um cidadão, trabalhador.
Latrocínio é o crime de roubo seguido de morte. O bandido vai para assaltar, vai para roubar e acaba matando o cidadão. Digo isso porque é importante diferenciar de outros crimes violentos letais não intencionais, de outros crimes violentos letais que são ligados a acerto de contas, tráfico de drogas. O latrocínio, ele vitima principalmente o trabalhador. E o roubo ou furto de carro, que acaba dando um outro impacto na economia, que sabe o que é? Aumento no preço de seguro. Então, isso é muito importante porque são impactos secundários que muitas vezes a gente não tem noção no momento em que a gente fala desses números. 2 horas mais 8 minutos, 2h08. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, a FAMEM assina termo de cooperação para incentivar a participação das mulheres nas eleições, hein? A gente volta já depois do intervalo, um instantinho só. Já voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição, na bancada John Coutrin, Gesael Marques e Kate Almeida aqui, ó. Mostra aqui, rapaz, a galera aqui na bancada aqui. Aí, na bancada, os 3 aqui, ó. O trio aqui do Jornal da Difusora em sua primeira edição, tá bom? Vou repetir o nome não, pode baixar a mão. 2 horas... 2 horas mais 11 minutos, 2h11. Já os bastidores da política tem mais, vamos falar sobre a FAMEM daqui a pouquinho aqui. Mas olha só, agora que está chegando é Jéssica Lima, porque é hora do Municípios em Foco. Olá, boa tarde. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ampliou o programa Feliz para as gestantes de Balsas. O programa Criança Feliz acolhe também as gestantes, dando todo o suporte e acompanhamento necessário a ela. Para mim hoje muito bom, muito feliz, porque ali naquele momento ali o meu autoestima ficou elevado, meu autoestima ficou lá em cima, né? A gente criou o projeto dentro do programa Gestante Feliz para proporcionar esse momento para elas, que às vezes não tem a oportunidade de participar, de fazer um book. Que as meninas da Secretaria de Assistência Social fazem a visita já para as crianças e em cima dessa visita as mães estão engravidando e aí as meninas do Criança Feliz estão fazendo também essa capacitação hoje, que é do cuidado das nossas crianças. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 2 horas mais 13 minutos. John Coutrin, a Federação dos Municípios assinou um termo de cooperação para incentivar a participação das mulheres nas eleições. Fala melhor para a gente, John. Sim, Adalberto, excelente iniciativa da FAMEM e do presidente Erlânio Xavier. Assinou um termo de cooperação com o Ministério Público Federal, o MPF, e também com a OAB. Não é que eu vou sintetizar aqui o que foi definido nesse termo de cooperação, que diz o seguinte: orientar os partidos e federações partidárias sobre a obrigatoriedade de observar a cota mínima de candidaturas femininas, né? Isso é muito importante. Sim. Pode até ter cassação de chapa, viu, se não cumprir essa cota feminina. O que não é observado. Exatamente. Viu, outro ponto, muito importante: promover palestras, seminários e rodas de conversas para mulheres candidatas e representantes de partidos políticos sobre a política de enfrentamento ao combate à violência contra a mulher e seus direitos políticos partidários. Conscientizar a sociedade maranhense sobre a importância da ouvidoria da mulher do TRE como canal de escuta ativa e recebimento de reclamação. E, por último, conscientizar eleitores e eleitoras, candidatos e candidatas, bem como a sociedade civil, sobre os efeitos da desinformação no processo eleitoral e seus reflexos no Estado Democrático de Direito. Ou seja, Adalberto, esse termo aí, tem como base incentivar as mulheres a participar da política, das eleições, e também que todas as regras inerentes a ela sejam cumpridas, principalmente a questão da cota feminina, não é? Porque a gente observava nas eleições que se passaram, colocava-se a mulher apenas como para figurar para preenchimento da cota. Mas, de fato, ela não fazia campanha, não fazia nada, não é? Nunca nem aparecia. Tinha 1 voto, 2 votos, 0 votos, né? Nem ia votar, talvez, nela no dia da eleição. Então, isso ensejou aí uma série até de ações contra algumas chapas. É importante, portanto, que nessas eleições seja cumprida não só a questão da cota, mas de respeito à participação das mulheres e incentivo também para que elas participem mais, não é? A gente observa hoje nas eleições, por exemplo, só dar um exemplo aqui rápido, de governo do Maranhão, não tem uma mulher candidata ao governo. E claro que a gente sabe que na prática existe uma grande hipocrisia, né? Porque os partidos falam tanto de abertura, só que se aproveita disso. Na prática, existe um aproveitamento quando não se abre de verdade para que essa mulher tenha a oportunidade. Só para você ter uma ideia, tem partido
que o homem é presidente do partido das mulheres. É ridículo isso. Acontece lá em Imperatriz, por exemplo. Então, na prática, essa prática tem que ser diferenciada. Realmente tem que abrir o espaço e tem que abrir para o debate, inclusive. Para encerrar, vamos falar porque o governo anunciou a volta de mais fergues operando na travessia para a Baixada Maranhense, Keide Almeida. É isso, a gente está com o tempo apertado, mas eu queria colocar rapidamente aqui já a nota que a gente, na verdade, questionou sobre o transporte aquaviário no Maranhão, e a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos disse, portanto, que, de acordo com previsão dada pela empresa Serviporto, a embarcação Araiosas, ou seja, mais uma embarcação, né, deve voltar a operar até o final do mês de julho. Essa embarcação estava parada em razão de problemas, tá? E que em até 90 dias, mais uma embarcação deverá voltar a operar, mas a nota não diz aí que embarcação é essa, não. E também não diz as condições lá do José Humberto, que a gente tanto falou aqui, se já está ou não operando conforme 100%, né, legalizado, conforme tem que ser. O fato é que daqui a 90 dias já tem mais uma embarcação aí sendo, portanto, aí anunciada pela MOB. Vamos esperar, né? Vamos aguardar. Finalzinho, dá tempo de mandar alô, Gisael? Mandar alô para o pastor Maurício, lá da Igreja Assembleia de Deus. Mandar um alô também para a dona mamãe. Dona mamãe. Dona mamãe. Mandando aqui para ela, um abraço. Seu João também, irmão Joãozinho. E todo mundo que está lá no São Bernardo. Alô, seu Quintino. Alô, Cleiton. Tudo bem. Amanhã a gente volta, 1h15. Tchau, Amanhã tchau. a gente manda o nosso alô. Tudo de bom. Amanhã. Que Gisael